A pergunta que eu sempre faço é como que o dono da construtora se tornou o dono da construtora? Então, o processo de formação da classe capitalista, em primeiro lugar, no início do processo capitalista, ele é um processo de expropriação, de tomar mesmo, de pegar. Isso acontece o tempo todo, não é só no início, lá na história, né, lá antigamente. Veja só, hoje, o que a gente tem no agronegócio? A gente tem setores do agronegócio que estão invadindo territórios que não são deles. Que eles não estão comprando as terras, eles estão simplesmente invadindo, tacando fogo, matando gente, botando para fora e depois vai no cartório e dá um jeito lá de registrar aquilo. E aí é uma briga para 100 anos, né, para ver dentro da lei como é que funciona. Aqui no Brasil, por exemplo, como é que a classe dominante se consolidou e se formou? Primeiro, no período colonial, com as capitanias hereditárias, com as doações de terra por parte da coroa e assim por diante, mas fundamentalmente com a exploração do trabalho dos escravizados. Então é trabalho não pago, são pessoas que foram arrancadas dos seus locais, submetidas à escravidão para produzir riqueza para os originários aqui da classe dominante. Mas os indivíduos que hoje compõem a classe dominante, eles se beneficiam dessa matança, dessa invasão que aconteceu lá no passado? Se beneficiam. Não diretamente. A grande maioria, os grandes poderosos da classe dominante são oriundos deste conjunto de pessoas que vêm há séculos, né, explorando, superexplorando e tomando, né, um conjunto de riquezas, e não é por, digamos, de acordo com o pensamento liberal, né? Eu economizei o meu salário e daí eu virei um empresário. Eventualmente você pode ter algumas pessoas, muito poucas, que conseguem uma situação como essa. Mas a grande maioria não é dessa forma. Aí vou te mostrar. Também tem outro modelo, né? Outra forma muito comum no Brasil de se tornar um indivíduo da classe dominante. É você ter espaços políticos no Estado, no interior do Estado, né? Então, influência política dentro da estrutura do Estado para se apropriar de determinados negócios que vão te enriquecer. Um grande exemplo, e que no final das contas levou à falência, é o próprio Eike Batista. Quer dizer, o Eike Batista não tinha nada. Ele tinha um livro que ele escreveu que se ele botasse X na empresa dele, ele ia multiplicar os negócios dele. E durante algum tempo ele foi o homem mais rico do Brasil. Como? Com financiamento do BNDES, com informações privilegiadas sobre as reservas minerais do país, porque o pai dele trabalhou durante a ditadura no Estado brasileiro, portanto ele sabia, na Vale do Rio Doce, na verdade, ele sabia onde estavam as principais reservas minerais do país. Então, quer dizer, não são indivíduos que, como qualquer outro indivíduo brasileiro, como qualquer pessoa que esteja aqui na nossa região aqui de São Paulo, possa, pelo seu próprio esforço, conseguir se transformar num milionário. São pessoas que têm informações privilegiadas, têm contatos privilegiados, né, e se utilizam de influência política para conseguir um financiamento, para conseguir liberação de recursos e assim por diante. Então, a construção desse conto de fadas de que o empresário, ele se tornou empresário porque ele foi probo, porque ele foi econômico, porque ele soube administrar o dinheiro dele, é um conto de fadas, né? Grande. Mas sempre. Hoje eu estava vendo uma notícia na rádio que os caras falaram lá que até 2026 o Brasil vai ter mais de não sei quantos milionários. Acho que o ser milionário já é uma coisa que não é dessa classe dominante. O cara consegue hoje inventar um negócio, ter uma ideia, um produto foda e se tornar um milionário. Eu entendo a dinâmica dos bilionários, os caras que têm o monopólio de certos serviços. Essa dinâmica eu entendo, mas essa do cara que está na metade eu ainda não consegui entender direito. Bom, então depende, né? Normalmente, esses que estão se colocando, que estão se formando como milionários, são herdeiros, né? E já começam a sua vida numa posição bastante privilegiada. Tem um setor hoje, não só no capitalismo brasileiro, mas no capitalismo mundial, que produz muitos milionários e que são pessoas que eventualmente não eram antes, mas
que também se utilizam de informações privilegiadas para tal, que é o mercado financeiro. Né? Então, você ter informações privilegiadas de como atuar no mercado financeiro a partir, evidentemente, de um montante de recursos que você tenha, o que não é extensivo para o conjunto dos jovens brasileiros e assim, do Brasil inteiro. Não tem isso. Né? A juventude hoje mal consegue ter uma faculdade e não precisar trabalhar 8 horas por dia e estudar ao mesmo tempo. Quem dirá ter aí, sei lá, uns 100 mil para começar um fundo de investimento. Não, tem que começar com R$10. Começa devagarinho. Não, R$10. Não, R$10 você não vai ser milionário, não. Não vai.